Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Perfil e estamos entrevistando o fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos. Márcio, vamos falar um pouco sobre outro trabalho que ele vai além do documental, que ele é um estudo antropológico e é um dos meus favoritos de tua obra, que é Os Zeladores de Voduns. As imagens, na verdade, elas são um estudo antropológico, o trabalho ele foi premiado e reconhecido em vários lugares e eu quero saber tudo. O que inspirou, quais foram as dificuldades, as surpresas, o processo criativo, as idas e vindas do Maranhão ao Benim, a edição, eu quero saber tudo. Os Zeladores de Voduns é um trabalho que eu tenho um carinho muito especial, realmente, né? Depois de muito tempo frequentando os terreiros de tambor de Minas no Maranhão, não só em São Luís, mas como em várias cidades no Maranhão, em cada lugar que a gente vai, a gente vê que é uma riqueza que está ali escondida, que o Brasil não conhece, né? Então, com esse envolvimento com esses senhores, com essas senhoras, com esses pais e mães de santos, não só quem mexe com fotografia, mas no Maranhão ou no Brasil, quem mexe com a dança, quem mexe com a música, com a percussão, com figurino, com indumentária, e vai fundo nesses ambientes, você fica num envolvimento e extasiado da beleza e da riqueza que é. E especificamente na minha parte de fotografia, o envolvimento é muito grande. E aí surge a ideia de saber como isso veio parar aqui. Como o Maranhão foi agraciado de ter recebido e ser berço dessa riqueza, dessa beleza que se perpetua há mais de 200, 300 anos. Aí surge a ideia de querer ir na origem, né? O antropólogo francês e pesquisador e fotógrafo Pierre Verger, diante de suas pesquisas, viajou muito ao Benim. E ele afirma que teria sido uma ex-rainha do Daomé, né, que hoje é onde se situa o Benim, a Nigéria, aquela região ali no sudeste da África. Ele afirma que teria saído como escrava uma ex-rainha do Daomé, casada com o rei Agongolo, que era o rei do Daomé. Teria sido ela, despachada como escrava, vindo para as Américas. Inicialmente passou por Itaparica, na Bahia, e depois veio parar no Maranhão. Isso por volta de 1840, século XIX. Essa rainha chega ao Maranhão como escrava e aqui ela sente que os irmãos de nação e de credo dela estavam esperando por ela. Então ela descobre que aqui no Maranhão os negros mina, como aqui eles ganharam essa denominação, que por terem saído do porto de São Jorge de Elmina, lá da região do Uidá, no Benim, estavam aqui. E parece que eles estavam esperando essa sacerdotisa. E realmente isso aconteceu. Então, por volta de 1840, essa rainha, hoje escrava, Nan Agotimê, funda a Casa das Minas, que é o terreiro de tambor de Minas mais antigo do Brasil. Então, baseado nisso, nessa afirmação de Pierre Verger, eu disse, poxa, então eu tenho que ir lá nesse lugar, eu tenho que ir no porto, visitar essa cidade, visitar esse lugar de onde essa rainha saiu. É como se fosse o caminho inverso dela, né? Então eu fui, também aprovado, um trabalho aprovado numa lei estadual na época. A gente recebe uma verba para produzir aquele trabalho. E no momento deu aquele medo, gente, eu tenho que ir para o Benim, como é que eu faço? Eu não tinha muita noção até de que equipamento levar, como eu poderia transitar no Benim. Mas através de parceiros, voltando de novo ao Sérgio Ferretti e sua esposa Mundi Carmo, eles disseram, ó, Márcio, existe no Brasil um professor, doutor da Universidade de Sergipe, que ele é do Benim, ele já mora há mais de 10 anos no Brasil. Então, é uma pessoa que pode te orientar nesse trabalho, eu vou te apresentar. A gente, então, através de e-mail, começamos a trocar e-mail, primeiro o Ferretti fez a apresentação, depois eu mandei o projeto na íntegra para o antropólogo, o nome dele chama Hipólito Brice Sobossi. Eu mandei o projeto e ele analisou, ele disse, olha, Márcio, o projeto é muito bacana, eu estou disposto a colaborar no que for possível.
né? E eu já de ímpeto, vendo o entusiasmo dele, eu disse, então você não quer ir comigo para o Benin? Ele disse, claro, o Benin é minha casa, eu vou entrar de férias agora na universidade, a gente pode passar uns dias lá, um mês, ou quanto tempo for preciso, né? Então, eu considero o Brice um coautor desse trabalho, né? Se não fosse ele, e eu considero também que ele seria a pessoa mais importante no mundo para me levar nesse lugar, entendeu? Porque era a casa dele. Eu fui ser hospedado na casa da família dele, eu fiquei junto com a avó dele, com a mãe dele, com os irmãos, né, com os sobrinhos, uma casa grande lá no Benin. Então, o Brice é um coautor desse trabalho. Nesse período, nós passamos um mês no Benin, visitamos 7 cidades dentro do país, exatamente orientado pela avó dele, que é do culto ao Vodum, e a proposta era fazer exatamente retratos desses sacerdotes e depois voltar ao Maranhão e comparar com os pais e mães de santos do tambor de Mina, exatamente fazer essa ligação de onde saiu, aonde veio parar e que semelhança ainda guardam entre si esses 2 pontos distintos, distantes pelo Atlântico, né? E o que é interessante nesse trabalho, para mim especificamente, é que mesmo tendo o oceano de distância, quando a gente coloca as fotos lado a lado, a gente só sabe que ali é Benin e ali é Maranhão porque tem legenda. Porque até a indumentária, as casas, a iluminação. Tem uma foto que eu gosto muito, que é uma senhora e tem vários... Tem imagem de Iemanjá, tem imagem de Nossa Senhora, tem imagem de São Benedito, todos vela. Os santos todos que os são santos sincretizados com os orixás com os orixás, né? E é interessante, bom, aqui é no Maranhão ou aqui é lá na África? Porque na casa da minha avó tem uma coisa dessas, nas casas de Mina que a gente conhece aqui, é tudo igual. E isso é interessante. E isso nos leva a um outro trabalho que também é icônico na questão sobre a religiosidade maranhense, que é o Nagon Abioton, o estudo fotográfico sobre a casa de Nagô. E eu sinto que esse trabalho te define muito como artista, né? Então, eu queria saber como que esse ensaio te marcou, como que trabalhar fotograficamente a casa de Nagô define o Márcio Vasconcelos como artista. Esse trabalho foi fruto também de um prêmio da Petrobras, Programa Petrobras Cultural. Também contemplava várias artes, dentre delas a fotografia. Também eu escrevi esse projeto, fui aprovado nesse prêmio, né? E a proposta era passar um ano dentro da Casa de Nagô. A Casa de Nagô, a gente sabe, é considerada a 2ª casa mais antiga do tambor de Mina do Maranhão. Inclusive, há até controvérsias, né? O pai Euclides dizia que era a mais antiga, né? Porque a avó dele, a bisavó dele frequentava essa casa, então, por referências, memória oral, ele afirmava que a Casa de Nagô era mais antiga do que a Casa das Minas. Então, há essa controvérsia. Então, a proposta era passar um ano dentro da casa, acompanhando todo o calendário de festas, entrevistando todas as pessoas que fazem a Casa de Nagô. Eu contei com esse trabalho com o apoio de um pesquisador, do jornalista Paulo Melo Souza, que me acompanhou durante o ano inteiro dessa casa. Então, a gente frequentou todas as festas, que geralmente tinham a cada mês. Entrevistamos todos os personagens e participamos realmente de todo o processo do calendário anual. Tivemos o azar de, durante o trabalho, o falecimento da mãe Lúcia, com 103 anos, que era a chefa da casa na ocasião. Um azar e por sorte também, porque ficou como um registro. Eu fotografei muito a mãe Lúcia, ela passou a ser o personagem principal desse trabalho que foi transformado em livro. A proposta era fazer o livro sobre esse trabalho. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer, um trabalho de muita paciência, de muito tempo, né? Você sabe que é passar um ano dentro da casa, sem pressa, conversando, fotografando, sentindo todo aquele ambiente, fotografando todos os rituais. Então, um trabalho prazeroso que
teve um resultado bacana também. O livro é interessante, é um livro muito usado por pesquisadores, pessoas interessadas na casa. É um livro até que já tenho poucos exemplares sobrando, aí eu já tenho até pena de vender, aquela caixa eu já quero ficar para mim, porque já dá um ciúme, já dá uma certa saudade dele estar acabando assim. Márcio, eu queria que você falasse rapidamente sobre o ensaio Na Trilha do Cangaço, que é um ensaio sobre um dos personagens mais importantes da nossa identidade nordestina, né, que é o Lampião, e ao mesmo tempo é um trabalho que trata de um tema que é muito feito em várias obras, foto, livro, literatura, teatro, e mesmo assim o teu ensaio não é óbvio. O Nordeste está lá, o cangaço está lá, a seca está lá, mas não é óbvio, não é estereotipado. Como que tu conseguiste fazer um trabalho sobre o Nordeste, sobre o cangaço, sobre o Lampião e fugir dos estereótipos? O trabalho da Trilha do Cangaço também foi um trabalho premiado no Prêmio Marc Ferrez de Fotografia em 2010. Também nessa mesma proposta de você escrever uma ideia, escrever uma proposta de trabalho, ser premiado e depois ter um tempo para fazer. Eu sou nordestino, né? Adoro a minha região, adoro o Maranhão. Como sempre digo, é uma sorte um fotógrafo nascer num lugar com essa diversidade, com essa riqueza paisagística, cultural e tudo mais. E o sertão, a caatinga, é uma coisa que, assim, a primeiro modo, passa muita amargura, muita tristeza, muito sofrimento. Mas é de uma beleza incrível, porque é o único bioma genuinamente brasileiro, né? A região da Caatinga. Então lá dentro a gente vê como aquele povo é valente, como aquele povo consegue sobreviver numa região daquela, né? Onde tudo é escasso, a água é muito escassa, a dificuldade é muito grande. A gente vê que são poucos animais que conseguem sobreviver naquela região, né? As cabras e os bodes são um dos poucos que conseguem sobreviver e você vê eles ali na sua vicissitude total. Eu vi cena eles começam a comer a folha que tem na caatinga, aí aquelas folhas que estão na área mais baixa ali, eles não conseguem mais, e eu vi um bode subindo em cima do outro para pegar a folha que está mais alta. Olha só a resistência, a persistência de morar e sobreviver nesse lugar. E aí vamos, primeiro, a região da Caatinga, que foi um lugar que me fascinava muito. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem numa rural com minha família, eram quase 10 pessoas da família, meu pai, minha mãe e os filhos todos, e mais o namorado da minha irmã da época. Nós fizemos uma viagem daqui para Recife, passamos 3 dias viajando. Imagina naquela época, né, sei lá, anos 70 e alguma coisa, as estradas precárias. E uma da coisa, acho que eu devia ter uns 12 anos, que me impressionava muito, é que a gente passava sempre por uma ponte e tinha escrito lá, ponte sobre o rio, sei lá, o rio Açu. E nunca tinha rio, né? E aquilo me marcou muito. Ponte sobre o rio. Passamos por várias pontes. E cadê a água? Cadê o rio? Nunca tinha. A gente ficava esperando olhar o rio e não. Então isso me marcou muito. Então, o sertão é isso, né? Essa escassez de tudo. E aí dentro do sertão, como alinhavar um projeto? Quem é o personagem mais interessante, mais icônico do sertão brasileiro, da história contemporânea brasileira? Lampião, né? Lampião é o segundo personagem mais biografado da América Latina, só perde para Che Guevara. Então você vê a quantidade de material que tem para ser pesquisado, para ser visto e que é mostrado sobre a vida, o sofrimento e a amargura do cangaço, dos cangaceiros, né? E aí eu comecei a pesquisar, comprar tudo que via e documentários e tudo sobre Lampião. E eu vi que era uma coisa enorme assim. A minha mulher, acompanhando esse trabalho, ela gosta muito de ler. E no começo ela dizia, pô, mas você vai fazer trabalho Lampião, que é considerado uma pessoa
perversa, uma pessoa que matava e que fazia... Mas ela começou a ler aquela literatura, tudo que eu estava comprando, e ela começou a mudar de lado. Ela começou a ver Lampião como já um justiceiro, como uma pessoa que às vezes até tirava dos ricos para dar para os pobres, né? Até considerado um Robin Hood do Nordeste. E ela começou a me ajudar nessa pesquisa também e surge essa ideia, Lampião, herói ou bandido, né? Isso é uma coisa muito discutida hoje, né? Mas, e me aprofundei nessa pesquisa. E a ideia era essa, traçar uma trilha, na minha cabeça, uma trilha imaginária de onde Lampião teria passado, de onde tem lugares simbólicos, personagens simbólicos que marcam essa trilha. Então eu teria 2 pontos, o lugar onde Lampião nasceu, que é em Serra Talhada, em Pernambuco, e o lugar onde Lampião morreu, que é na beira do Rio São Francisco, na Grota do Angico, no lado do Sergipe. Então eu já teria 2 pontos para traçar a minha trilha. E dentro dessa trilha eu iria procurar lugares, referências e personagens para contar essa história. Então, uma coisa imaginária, mas que na prática se tornou verdadeira. A história de Lampião hoje é muito viva, depois de 77 anos, é muito viva na memória oral de todos aqueles nordestinos por onde eu passava. Parece que foi uma novela de televisão que passou há 2 meses, é tudo muito vivo. E aí, através de pesquisas, eu comecei a descobrir que ainda tinha cangaceiros e volantes, pessoas da volantes vivos ainda, que seriam personagens extraordinários para eu entrar em contato, né? Por coincidência, quando no início do trabalho, eu vendo um programa do Jô Soares de entrevista, ele apresentou um pesquisador, Frederico Pernambucano de Melo, considerado o maior colecionador de peças do cangaço, um dos maiores pesquisadores do cangaço. Ele estava lançando um livro que se chamava A Estética do Cangaço. Ele tem vários livros sobre o cangaço. E eu fiquei estagnado ali, olhando aquela entrevista, e, poxa, tudo que eu quero saber, esse cara vai falar agora, né? E aí, justamente, o Frederico começou a falar personagens que estavam vivos, que estavam no livro dele, que poderiam ser encontrados aí. E assim que acabou o programa, eu já fui para a internet buscar a editora do livro dele, dizendo que eu queria entrar em contato com ele. Não demorou muito, eu tive a resposta da editora, me forneceram o telefone, me forneceram e-mail do Frederico. Eu entrei em contato com ele, dizendo minha proposta de fazer esse trabalho, e ele também foi um grande colaborador. E ele me indicou onde eu poderia encontrar 2 personagens que estiveram juntos de Lampião no dia que Lampião morreu. Um era do bando, do grupo de Lampião, e o outro era da volante que atacou. Então eu tive a sorte de ir na casa desses 2 personagens, fotografar, eles se transformaram os personagens mais importantes do trabalho, e assim se deu essa história desse projeto. E esse projeto, né, também vai virar livro? Esse projeto, depois de 10 anos, eu tive o convite de uma editora de São Paulo. Ele está sendo finalizado, inclusive eu estou contando com a colaboração e a curadoria da fotógrafa Mauri Bizilhar, uma das fotógrafas mais conceituadas do Brasil. Ela era estrangeira, mas dedicou a vida toda a trabalhar no Brasil, a pesquisar a história do Brasil. É uma das responsáveis pela formação do Parque Nacional do Xingu, né? Você vê a importância da mulher. E ela abraçou esse trabalho. Ela está fazendo a edição do livro e eu fiquei impressionado. Ela tem 83 anos, eu fiquei impressionado com a vitalidade dela nesse projeto, na edição dessas imagens. E o livro vai ser lançado agora em março no Festival de Fotografia de Tiradentes. A gente já teve esse convite e eu fiquei muito feliz de ter a participação da Mauri como uma madrinha desse trabalho. Márcio, infelizmente o nosso tempo acabou. Com muita dor no coração que eu encerro a nossa entrevista, e eu agradeço muito, muito a sua presença aqui no programa Perfil, e a gente espera que quando chegar março a gente receba
o livro. O Márcio aqui de novo no estúdio para a gente conversar, para a gente mostrar esse livro pronto, porque com certeza vai ser um dos grandes trabalhos da fotografia no Brasil. Márcio, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Tá bom, obrigado também. Eu agradeço a oportunidade de estar falando do que a gente gosta, né? E do que a gente gosta de fazer isso, de fazer fotografia, de pesquisar, de mostrar esse Brasil para o brasileiro que não conhece. Márcio, de novo, muito obrigada. Ao nosso telespectador, muito obrigada pela companhia. O programa Perfil fica por aqui e a gente volta na próxima. Obrigada.